Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero aí que vocês tenham conseguido acompanhar a nossa leitura semanal e mais uma vez venho te convidar a tentar manter sempre em dia as leituras. Semana passada nós lemos o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. É um capítulo muito importante, com ensinamentos muito impactantes, né? E nessa semana nós vamos começar o capítulo 7. E vamos lá. O capítulo 7 começa logo com os fariseus implicando com Jesus e com os discípulos de Jesus, porque eles comiam sem praticar o ritual de purificação das mãos, do antebraço. E isso ia contra a tradição dos anciãos, ia contra a tradição dos anciãos, a tradição deles, né? É uma tradição de purificação. Eles tinham que purificar as mãos, tinham que purificar o antebraço antes das refeições. E Jesus, logo no versículo 6, Jesus já estava um pouco pistola com essa galera e também das situações recentes que tinham acontecido. Jesus tinha acabado também João Batista tinha acabado de ser assassinado. Jesus estava tentando tirar um tempo para ele, não vinha conseguindo, assim como a gente viu lá no capítulo 6, que a multidão seguiu Jesus até o monte para que Jesus pudesse ensiná-los. Aí Jesus tenta mais uma vez se desvencilhar e a gente repara nesse contexto aqui com os fariseus pegando no pé de Jesus e de seus discípulos por conta da tradição. Lá no versículo 6, Jesus responde da seguinte forma: Ele lhes respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Olha só, que resposta dura, né? De Jesus para essa galera, chamando eles de hipócrita, falando que eles prestam culto em vão, né? Então você vê que são pessoas religiosas, são pessoas que frequentam o templo, são pessoas que estão ali todo dia, que fazem os seus ritos, que levam a sério as cerimônias, mas prestam culto em vão, porque o coração deles está longe de Deus. Né? E quando é que nós fazemos isso? Né? Quando é que nós prestamos cultos em vão? Bom, primeiramente, sempre que a gente coloca tradições ou normas ou leis num lugar que só Deus pode ocupar, nós estamos fazendo igual aos fariseus. Tá? Existem vários rituais, inclusive, que nós praticamos, que são rituais religiosos, são rituais simbólicos. Apenas isso, né? São apenas rituais simbólicos, como, por exemplo, a ceia. É um ritual que a gente pratica para nos lembrarmos, né, da morte de Jesus, para sempre nos levar nesse local de consciência, de reino, pelo qual ele sempre lutou, pelo qual ele nos convida também a lutar. E temos também como exemplo o batismo, que é um outro ritual público que é onde a gente confessa publicamente a nossa fé. Mas somente isso, né? E sempre quando a gente condiciona esses rituais, ou a gente acha que nós que devemos escolher quem participa ou não desses rituais, promovendo exclusões, isso se trata mais de preceitos humanos ou tradições humanas e religiosas do que propriamente de Deus. Por exemplo, não é certo nós falarmos quem pode ou quem não pode participar da ceia. Isso não cabe a gente. Em primeiro lugar, a ceia é a ceia do Senhor. E ele é quem convida quem
ele quiser para participar. Então, uma igreja não pode definir se só porque você é membro, se você não é, ou só porque você aceitou a Jesus ou não aceitou, que você pode ou não participar da ceia. Isso aí é mais, se a igreja definir isso fala mais sobre a religiosidade, sobre a tradição da igreja do que propriamente sobre o chamado de Cristo e o convite de Cristo a participar. São apenas tradições humanas. Tá? Bom, colocando então as normas e tradições no lugar que só Deus pode ocupar, como nós vimos, né? E nós vemos aqui também que Jesus fala que eles estão com o coração longe de Deus. Nós estamos com o coração longe de Deus justamente sempre quando a gente coloca a lei e dá a importância da lei no lugar do homem. Sempre quando a gente passa a lei à frente do homem, nós estamos com o coração longe de Deus. Inclusive na frente dos direitos e da dignidade das pessoas. As pessoas, independente de suas escolhas, elas precisam ter sua dignidade e seus direitos preservados. Sempre que nós invertemos esse papel, nós estamos agindo e nós estamos ficando com o coração longe de Deus. Quando nós somos indiferentes ao sofrimento humano, nós estamos com o coração distante de Deus. Sempre quando a gente agimos com indiferença frente ao sofrimento humano, nós estamos com o coração longe de Deus. E quando nos colocamos ao lado do opressor ao invés do oprimido, não importa o motivo. Sempre que tiver uma motivação, ou sempre que tiver uma situação em que nós temos um oprimido e nós temos um opressor do outro lado, sempre que nós nos colocarmos ao lado do opressor, ou sempre que nós nos omitirmos e não tomarmos partidos, nós estamos com o coração longe de Deus. Porque Deus sempre estará ao lado do oprimido. Deus sempre estará ao lado do que está sendo sofrido, do sofrimento. Sempre estará para consolar os que sofrem, sempre estará para acolher aqueles que precisam ser acolhidos. E sempre que nós nos colocamos ao lado do opressor ou que nós agimos com indiferença e não nos posicionamos, nós estamos com o coração longe de Deus. Até porque Jesus nunca fez isso. Jesus sempre se colocou ao lado do oprimido, nunca ao lado de qualquer tipo de opressão. Bom, quando achamos que o que importa é a minha felicidade, ao invés da felicidade coletiva, também é um sinal de que nós estamos com o coração longe de Deus. Porque o Evangelho de Jesus, sempre é o Evangelho voltado para o nós. Venha a nós o teu reino, né? Não venha a mim o teu reino. Pai nosso que estás no céu, sempre vai preservar a coletividade e nunca a individualidade. Sempre que eu estiver olhando só para mim, para os meus interesses, ou para os interesses aos próximos, que são próximos a mim, eu sempre vou estar agindo com o coração longe de Deus. Porque o que importa no reino de Deus é a felicidade e a dignidade de todos, e não apenas de um único indivíduo. E aqui, justamente, eu gostaria de trazer essa noção de felicidade conjunta, tá, gente? De felicidade conjunta e nunca individual, porque esse é o chamado que Jesus tem pra gente, é que a gente resgate essa noção de coletividade, de saber que eu só sou feliz quando todos à minha volta realmente estão felizes. Ok? Então é sempre um olhar para o coletivo. Jesus sempre nos chama a olhar para o coletivo e nunca para o individual. E dá aqui uma noção de emancipação versus libertação. A diferença é que a emancipação é você sair de uma condição ruim
para uma condição melhor, porém continuar praticando as mesmas coisas que o seu opressor praticava contigo. Então você apenas subiu de patamar, né? Subiu de nível. Você antes era um oprimido e agora você melhorou suas condições de vida, melhorou a sua função na sociedade e você deixou de ser um oprimido para ser um opressor. Isso é uma emancipação. Antes você era empregado, você não gostava do jeito que as pessoas, que o teu patrão te tratava, e agora você é um patrão e trata as pessoas do mesmo jeito que o teu patrão te tratava. Você apenas foi emancipado. Agora, libertação não. Libertação é quando você consegue melhorar a tua vida, mas você entende que a felicidade do coletivo, que a felicidade depende do coletivo. E com isso você é capaz de combater as raízes da desigualdade. Então a libertação é essa metanoia que muda a tua consciência e te faz entender que você precisa agir de maneira diferente do que da forma que agiram com você. Então essa diferença de libertação para uma simples emancipação. E Jesus nos propõe uma libertação. Essa metanoia, essa mudança de consciência, essa virada de chave que faz com que a gente possa ser pessoas melhores e que faz com que a gente busque a felicidade coletiva, busque a felicidade do próximo, busque o bem para o próximo e coloque isso até na frente do bem próprio, do bem individual, sempre a felicidade coletiva. E voltando lá para o versículo 15, Jesus vai falar no versículo 15 que o que sai do homem é o que torna o homem impuro e não o que entra. Porque o que sai é o que revela os desejos do coração do homem. E vale aí a pergunta, quais são os desejos que habitam, quais são os desejos que predominam no nosso coração, né? Será que são desejos de bem, realmente? Será que são desejos de paz ou desejos de guerra? Será que são desejos de conciliação ou são desejos de separação? Então, é interessante que o Evangelho sempre nos convida a olhar para dentro. Né? Jesus está ao todo tempo nos convidando a olhar para dentro e não olhar para o outro. Sempre olharmos para dentro de nós, para que a gente possa melhorar. E dessa forma, a gente melhorando, isso reflete em nossas atitudes e essa reflexão nas nossas atitudes pode trazer uma conscientização coletiva. Temos aqui no capítulo 24 uma passagem muito interessante. Gostaria de ler com vocês. Saindo dali, foi para o território de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. Depois, logo em seguida, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro ouviu falar dele, veio e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de nascimento, e lhe rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha. Ele dizia: deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorrinhos. Mas ela, respondendo, disse: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E ele disse-lhe: pelo que disseste, vai. O demônio saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou a criança atirada sobre a cama, que o demônio tinha ido embora. Bom, é interessante primeiro a gente começar aqui revendo todo o contexto em que essa história se passou. Como nós vimos, Jesus tinha acabado de perder João Batista. Obviamente que isso mexeu com Jesus. Jesus tinha sentimentos, João Batista era primo de Jesus. E Jesus precisava viver esse luto da perda de João. Ele tentou, pegou um barco, atravessou para ir para um lugar mais deserto, a multidão seguiu.
Jesus deu atenção para a galera. Aí Jesus novamente se retirou com os seus discípulos. Aí eles foram comer e os fariseus pegaram no pé de Jesus por conta disso. E aí Jesus falou, olha, preciso ir para um lugar sozinho, preciso viver esse meu luto, preciso passar um tempo, preciso refletir, tenho que ficar sozinho. E foi para esse território aqui, entrou numa casa e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, porque ele precisava viver esse luto, ele precisava de um tempo para ele. E chega essa mulher. Aí chega essa mulher fazendo um pedido a Jesus. Bom, Jesus já estava aqui num grau de estresse, um grau de angústia, que ele tinha acabado de perder o seu primo. E nessa hora aqui Jesus meio que não se aguenta. Jesus acaba tratando mal essa mulher. Diante de toda essa circunstância, diante de todo esse contexto, Jesus acaba sendo grosso com essa mulher. Jesus acaba pisando na bola com essa mulher. Só que essa mulher, ela não se deixou, não se deu por vencida. Então, se a gente for lá em Mateus, no capítulo 15, a partir do que conta a mesma história, né, a mesma narrativa da mulher sírio-fenícia, Mateus 15, a partir do versículo 28, Jesus responde assim para a mulher. Diante disso, disse-lhe Jesus, mulher, grande é a tua fé, seja feita como queres. Então, olha só que interessante. Jesus, diante da resposta, primeiro Jesus não tratou legal a mulher. Jesus errou nessa questão, porque Jesus era humano, Jesus estava como homem, né? E essa atitude de Jesus foi uma atitude humana. Foi uma atitude de alguém que estava angustiado, que estava tentando tirar um tempo para si, não estava conseguindo e mais uma vez acabou sendo perturbado por alguma pessoa que precisava de ajuda. Mas Jesus reconhece que, poxa, pisei na bola com ela e fala, mulher, grande é a tua fé. Interessante que esse elogio de Jesus dá eu me lembro de dois elogios desse aí que Jesus dá, né? Que uma é justamente para essa mulher e a outra para o centurião romano, né? Que procura Jesus para que cure o seu servo que estava em casa e o centurião fala, não, eu creio que se apenas você falar daqui mesmo, não precisa ir lá, se o senhor falar daqui mesmo, meu servo vai ser curado. E Jesus também elogia a fé desse centurião. Duas vezes Jesus elogia a fé dessa pessoa. E interessante que os dois não eram nem judeus, né? Os dois não professavam a mesma fé, a mesma religião de Jesus, né? Mas os dois tinham muita fé e esses dois que não pertenciam à religião em que Jesus pertencia foram elogiados por Jesus. Olha só que interessante, né? Então, passa por esse contexto, tá? A história da mulher sírio-fenícia. E, por fim Jesus, no final desse capítulo 6, cura um surdo mudo, um surdo gago, dependendo da tradução. Mais um milagre feito por Jesus, a cura de um surdo, né? E é interessante não só pelo milagre em si, mas do que a gente pode também aprender com esse milagre do surdo, né? Obviamente que só a cura de um surdo já é um grande milagre, mas como é que nós podemos trazer isso para a nossa reflexão dos dias de hoje? E é isso que eu queria propor para vocês, né? Vários profetas usavam com frequência a surdez como uma metáfora, né, para falar do fechamento e da resistência do povo ao seu Deus, né? Então, essa questão do surdo, os profetas usavam essa questão da surdez para falar, olha, vocês não estão ouvindo a Deus, vocês estão surdos. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem, né? Quem tem ouvidos, ouçam, né? Olha só, lá no Apocalipse diz direto isso, olha, quem tem ouvidos, ouça. E a cura do surdo para nós hoje pode também simbolizar isso. Jesus está falando
Ele está a todo tempo nos mostrando quais são seus caminhos, quais são seus propósitos, quais os propósitos que Ele espera de nós, da nossa vida, quais devem ser as nossas condutas. E Ele quer propor essa cura, esse milagre, quer fazer com que você ouça, para que esse motivo dessa surdez seja retirado e que você consiga ouvir a Deus, que você preste atenção no que Ele está falando. E não tem jeito, a única maneira de você ouvir, a única maneira de você conhecer é fazendo isso aqui que a gente está fazendo, abrindo a Bíblia, lendo os Evangelhos e refletindo sobre esse Jesus, esse Deus que se fez homem, que como homem habitou entre nós e como homem ele nos deixou ensinamentos, né? Então, espero que você reflita sobre essa situação, todas essas situações que a gente acabou de ver. Peço para que vocês comentem e coloquem todos esses suas reflexões no grupo e aguardo a vocês para o próximo capítulo, capítulo 8, semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.